a apresentação agora, na sequência da programação, é a coordenadoria de pós-graduação, na qual eu sou a coordenadora, então eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer. Alguém só me informa. Tá aparecendo. Só colocar em alto feio. Essa parte é uma parte muito chata. Tá aparecendo? Sim, só coloque em apresentação cheia. Perfeito. Tudo bem? Pode seguir? Perfeito. Sim, Perfeito. pode ir. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Então, vou falar um pouquinho sobre as ações e apresentar um pouco do trabalho que a coordenadoria da pós-graduação está envolvida dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Então, atualmente, nós somos, vou fazer um panorama bem geral de como é que nós estamos hoje, né? Nós somos 69 programas de pós-graduação estrito sensu, distribuídos nos diferentes campi. Então, com essa distribuição da forma como está colocado aqui, então, o maior número, né, de programas ele está localizado no campus de São Paulo, né, dividida nas duas unidades universitárias, que é a da Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem. Então, são, no total, 36 programas de pós-graduação. No campus de São José dos Campos, a gente tem 8 programas. Em Osasco, nós temos 1 programa atualmente. Em Guarulhos são 8, Diadema 8 e a Baixada Santista também são 8. Então, essa é a situação atual. Dentro dessa realidade, a gente tem, são 46 cursos de doutorado, 60 de mestrados acadêmicos e 9 mestrados profissionais. Então, esse é o cenário como nós nos encontramos atualmente. Tá? Então, dentro dessa realidade, a gente tem, numa atualização que foi feita agora, né, no comecinho de dezembro, a gente tem aí um total de alunos matriculados de 4.399 alunos, distribuídos em mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e profissional, na forma como está colocado aqui. Então, só passar essa informação para vocês de que este é um processo, nessas informações que são coletadas aqui no nosso setor, que cuida dessa parte, é dinâmico, né, porque ao mesmo tempo a gente tem, nesse dia, alguns alunos sendo matriculados, outros já fazendo conclusão, enfim, esse número é um número dinâmico, mas a gente, ao longo dos anos, não vem mudando muito o número de alunos, a gente tem aí em torno de 5 mil, né, numa média aí de 4.500, 5 mil alunos por ano matriculados na nossa instituição, tá? Então, só para poder dar um pouquinho mais de detalhamento, então, os programas que estão localizados, né, na Baixada Santista, eles estão também distribuídos em nos dois institutos de saúde e sociedade, o ISS, né, e o Instituto do Mar. Então, lembrar que cada instituto desse está associado a uma câmara de pós-graduação e pesquisa, né, como a professora Lia apresentou no começo da fala dela. Então, aqui a gente tem distribuído nessa forma. Então, no Instituto do ISS, a gente tem 322 alunos, né, nessa data do dia 1º de dezembro, matriculados. A gente tem o Instituto do Mar, atualmente, a gente está com 69 alunos. Seguindo a mesma lógica, lá em Diadema, nós temos um Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, e temos matriculados atualmente 319 alunos, e esses são os programas que atualmente estão em atividade dentro do campus de Diadema. Além disso, né, na sequência, a gente tem lá o campus de Guarulhos. A gente tem nesse campus, é o segundo campus com o maior número de alunos matriculados. A gente tem 944 alunos atualmente matriculados lá, estão distribuídos. Então, lá a gente tem a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A gente tem esses programas que estão atualmente em atividade também dentro do campus de Guarulhos. Na sequência, a gente tem lá no campus de São José dos Campos o Instituto de Ciência e Tecnologia, né, com o número total de 359 alunos matriculados atualmente, distribuídos nos diferentes programas que estão relacionados aqui nesse slide, tá? Então, a ideia aqui é só tentar localizar. Então, obviamente, a gente está conversando aqui com
com a comunidade, que muitos de vocês acompanham essas conversas e esses, né, esse resumo que eu estou trazendo aqui para vocês, mas a gente sabe que também tem uma série de alunos novos, né, secretários novos, coordenadores novos que estão chegando agora, e a gente achou que era bastante importante dar um panorama de como é que nossa instituição está em termos de programas de pós-graduação. Então, na sequência, a gente tem atualmente um programa vigente, né, lá no campus de Osasco, um programa que tem atualmente 38 alunos matriculados, então lá a gente tem a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, tá? Então, a gente está nessa situação em relação ao Osasco. Em relação a São Paulo, como eu já mencionei no início, a gente tem a Escola Paulista de Enfermagem, né? Então aqui com dois programas atualmente, com um número de 255 alunos matriculados. E, como eu mencionei, na Escola Paulista de Medicina, né, na EPM, a gente é a escola, né, a unidade onde a gente tem o maior número de alunos, obviamente, pelo fato de que toda a história da pós-graduação da nossa Unifesp iniciou na Escola Paulista de Medicina, então aqui a gente tem o maior número de programas ligados à nossa pró-reitoria, então aqui a gente tem 34 programas listados aqui, e um número de 2.093 alunos matriculados agora na data, como eu mencionei, no dia 1º de dezembro, certo? Então, esse aqui é um panorama só para poder dar uma geral para todos, como é que nós estamos em termos de realidade de programas e alunos dentro da nossa instituição. Então, retomando aqui, só para poder seguir uma lógica, conforme a professora Lia apresentou no início do nosso evento, a gente tem aqui um organograma mostrando toda a estrutura que está ligada, associada à pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, e a gente está nesse geral, a gente vai falar um pouquinho, né, como ela já fez um resumo brevemente na fala dela, vamos dar uns destaques à coordenadoria de pós-graduação, onde estão divididas neste formato. Eu vou fazer, né, uma breve apresentação sobre algumas ações dessa coordenadoria. Então, aqui a gente tem listado algumas ações que já foram realizadas, que estão sendo realizadas e que elas continuamente vão ser realizadas ao longo dessa nossa gestão. Tá? Então, nessa gestão da professora Lia, que já se iniciou, na verdade, a gente já pegou uma gestão anterior e a gente continua atuando, né, juntamente, trabalhando junto na pró-reitoria. A gente tem ações, como ela mencionou, né, sobre o acompanhamento do Coleta CAPES quadrienal, então a gente já deu uma assessoria e a gente tem isso como missão, né, dentro da nossa coordenadoria, de acompanhar o coleta de todos os programas, à medida que isso vai acontecendo. Eu vou falar um pouquinho sobre o coleta mais adiante. A gente também tem ligado à nossa coordenadoria aquele programa, né, em que a gente tem associação com o pessoal da AGITES, em que a gente tem um programa que é proposto pelo CNPq, que dá bolsas de mestrado e doutorado acadêmico e inovação. Então, eu estou coordenando essa atividade juntamente com a Natasha, também vou falar um pouquinho sobre ela adiante. Encontro das câmaras e programas de pós-graduação com a CAPES. A gente realizou esse primeiro encontro neste ano, foi um encontro bastante prazeroso, onde muitos puderam aprender como a estrutura da CAPES em termos de diretoria de avaliação funciona. Tá? Então, a gente teve um evento, e a gente espera que esse evento a gente possa repetir aí ao longo desse período, né, dessa gestão em que nós estamos em atividade. Outra atividade também que tem um perfil contínuo né, de recepção dos novos alunos e dos coordenadores, que é esse que nós estamos realizando agora. Tá? Então, essas são atividades que está identificado aqui em verde, são atividades que a gente certamente vai estar conduzindo ao longo de todos os anos relacionados a essa gestão. Outras questões que estão em andamento ainda, né, como a professora Lia mencionou, então a gente tem, né, associado a essa coordenadoria o desenvolvimento e elaboração, né, então a gente tem um grupo de trabalho que está elaborando qual que é a política estratégica institucional da pós-graduação, né, na nossa Unifesp. Então, esse trabalho é um trabalho que já se iniciou, nós já fizemos várias reuniões, esse documento é um documento que está sendo trabalhado, então, isso em breve a gente vai
levar isso no Conselho da Pós-Graduação, para que todos tenham conhecimento e possam também poder participar da elaboração desse material. A gente também, como a professora Elia mencionou, nós temos uma comissão que está trabalhando, que na verdade já está finalizando, né, as instruções normativas para propostas de novos cursos. Então a gente acabou de receber né, a portaria da CAPES abrindo novamente a possibilidade de encaminhamento de propostas de cursos novos dentro da nossa instituição. Então a gente já finalizou, estamos só organizando para poder apresentar para a comunidade como um todo e discutir isso no conselho, e também, como foi falado, o reconhecimento de diplomas estrangeiros. Então essa é uma ação também que está ligada à divisão, de certificados e diplomas. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso adiante, e outras ações que a gente ainda vai iniciar ao longo dessa gestão, que seria normatizar, tentar organizar como que nós, em associação, inclusive com outras coordenadorias dentro da Pró-Reitoria, o estágio de pós-graduandos, tanto em nível nacional quanto estrangeiro. Então a gente tem isso muito organizado em relação aos alunos que estão efetivamente matriculados na nossa instituição, e a gente está querendo normalizar a situação e deixar bastante claro como é que é o nosso processo de aceitação, né, de trazer estagiários que possam atuar dentro dos programas de pós-graduação e dentro da pesquisa na nossa instituição. Além disso, também temos como meta aí para o futuro padronizar os sites de todos os programas da pós-graduação. Então, esse é um grande desafio. A gente sabe que isso é uma iniciativa que vai certamente favorecer, né, o funcionamento das nossas ações em associação com as câmaras de pós-graduação e também com os programas. Então, essa é a nossa ideia. Então, nós ainda não iniciamos essa atividade, mas ela está aí no horizonte para ser realizado em breve, ok? Então, só para poder trazer para vocês aí o tanto de ações que são associadas, e eu gosto muito de falar sobre essa questão, porque nós estamos aqui trazendo essas ações e as missões associadas à Pró-Reitoria de pós-graduação e pesquisa, tá? Então, muitas das coisas que nossos coordenadores estão falando aqui, a gente tem muitas dessas ações direcionadas para pós-graduação, né? E também para pesquisa, porque somos os dois, né, esses dois eixos dentro de uma única reitoria, pró-reitoria. Então, a gente vê que o Camilo acabou de apresentar uma série de ações que são feitas com muito direcionamento para pós-graduação dentro da Unifesp, mas a gente distribui as atividades e as ações específicas nas diferentes coordenadorias, e eu acho que isso é o que dá o alicerce. Nessa coordenadoria de pós-graduação, basicamente, essas são as metas que nós temos, algo, né, para ser ainda desenvolvido, e coisas que já estão em andamento e outras que foram finalizadas, ok? Então, dentro disso tudo, gostaria, né, já de agradecer toda a colaboração que a gente tem, todo o apoio que a gente tem do setor de secretaria, para ajudar a gente na condução dessas ações. Então, a Lia já apresentou, mas acho bem importante o pessoal conhecer quem são os nossos colaboradores, dentro dos nossos apoiadores, dentro dessas atividades todas que são realizadas por nós. Então, a gente tem a Giane dos Santos e a Thaís Ramiro, que cuida do setor, né, da parte da secretaria, da Pró-Reitoria como um todo. Elas auxiliam muito a gente no trabalho do dia a dia. Como eu mencionei, a Natasha Silva Neto, ela também é uma servidora que tem dado bastante apoio para todos os setores, para todos os coordenadores, e ela foi particularmente associada à coordenadoria de pós-graduação, ajudou muito no processo que eu mencionei sobre o mestrado acadêmico e inovação, né, o MAI e o DAI, e o doutorado também. Então, ela foi um grande apoio nessa comunicação entre a GITES e a coordenadoria de pós-graduação. Além disso, a gente tem o setor, né, da DCI, né, do Departamento de Comunicação Institucional, aqui no nome da Sara, que é a pessoa com quem eu trabalho mais diretamente, mas certamente associadas a essas fotos aqui, essas figuras e a esses nomes, a gente tem toda uma outra parte aí, uma equipe grande também assessorando a gente, mas eu faço questão de trazer aí quem são os nossos contatos diretos para que todos conheçam, tá? Então, essas são as nossas queridas que nos apoiam. Na sequência, já dentro, né, da divisão que a gente tem dentro dessa coordenadoria, divisão de certificados e diplomas, a gente tem
o Anderson Camata e a Kátia Santos. Tem aqui foto para vocês poderem identificar, porque certamente muitos de vocês já conversaram, trocaram e-mail com esses servidores e não tiveram ainda a possibilidade de conhecê-los, então acho que isso auxilia bastante. Então, o que a gente tem dentro dessa divisão? A gente tem uma reformulação que está sendo feita, muito grande, da mesma forma como a Karen, né, apresentou, e outras falas também anterior, a gente está tentando organizar uma série de processos e de fluxos a respeito de vários aspectos dentro da Pró-Reitoria, e isso não é diferente em relação aos certificados e diplomas. Tá? Então, a gente tem aí um sistema que já vem de muito tempo sobre a solicitação e envio de documentos. A gente, obviamente, a gente não tem tempo hábil para poder dar todo o detalhamento, mas a gente pode tirar as dúvidas no setor da tarde, mas a ideia aqui, passar para vocês a ideia de que isso está sendo reformulado. Então, só de exemplo, a comunicação até o momento para recebimento, solicitação de diplomas, por exemplo, ela era feita, está sendo ainda feita por e-mail, mas a gente está em vias de tornar isso um processo dentro do SEI para poder facilitar um pouco mais a comunicação entre vocês, né, os alunos e os coordenadores com esse setor particularmente. O envio de documentação, a gente tem uma questão muito difícil de solucionar, que é a questão de que tramitar, né, transportar documento é algo que, em termos digital, ainda requer algumas exigências jurídicas, vamos assim dizer, e que a gente está tentando solucionar alguns desses problemas. Existe já um sistema digitalizado que está sendo proposto, já foi proposto pelo MEC para solicitação e envio de diplomas do nível de graduação, isso já está em andamento, e existe um estudo, existe todo um trabalho direcionado também para pós-graduação, mas isso ainda não está vigente, tá? Então, só para poder dizer para vocês que esse é um setor que está em ampla reformulação. Essas coisas ainda certamente levam tempo para tudo isso estar em vigência, né, para que todos possam acompanhar, mas é só para informar vocês que tudo o que se passa dentro desse setor está em plena reformulação, tá ok? Mas, por enquanto, né, só para poder, isso pode ser discutido à tarde também, mas para dizer que a gente ainda, até a gente oficializar o processo via SEI, como é o que a gente está propondo, a gente ainda continua no formato antigo de solicitação e de envio de documentação, tá certo? Aí no setor, né, que é outra divisão que a gente tem associada à nossa coordenadoria, divisão de acompanhamento e concessão de bolsas. Então aqui a gente tem os dois servidores representantes dentro desse setor, que é o Wellington e a Flávia. Muitos de vocês certamente também já trocaram e-mail com esses servidores, então esses são os servidores que nos acompanham nessa divisão. Aqui tem o e-mail individual deles e também o do setor, que eu acho bastante importante a gente colocar. A gente tem nesse setor, nessa divisão, né, a gente tem que toda a parte, desculpa, tem aqui, ficou faltando, a gente tem que o acompanhamento e a concessão de bolsa, né, pensando na CAPES para os diferentes programas, a gente tem aí uma divisão entre a classificação desses programas. Então, a gente tem os programas de demanda social, o DS, que são programas que são de nota 3, 4 e 5. A gente tem também os programas de excelência acadêmica, então o PROEX, que são os programas que têm nota 6 e 7. Então, dentro desse sistema de solicitação, enfim, de concessão, acompanhamento das bolsas, a gente tem perfis distintos, certo? Então, isso ele é gerenciado pela Pró-Reitoria e o Wellington é o corresponsável para fazer toda a tramitação junto da nossa Unifesp, né, da nossa Pró-Reitoria, junto com a CAPES, para os programas de demanda social. Então, todas as solicitações, tanto de implementação de bolsa, quanto de cancelamento, enfim, envio de documento, todo o processo que envolve implementação, enfim, concessão das bolsas via CAPES, que são dos programas 3, 4 e 5, passam pela Pró-Reitoria, então isso é gerenciado por nós, e um perfil diferente, e isso é estabelecido pela CAPES, isso não é uma norma da nossa Pró-Reitoria, isso é a regra que vem da CAPES para a gente, que os programas de excelência acadêmica tem os coordenadores que
gerenciam todo esse trabalho que é feito de acompanhamento e concessão de bolsas, tá ok? Então, isso só para poder fazer esse esclarecimento. Eu acho que a gente poderia, na verdade, depois à tarde, fazer discussões específicas sobre esse aspecto, caso tenha alguma dúvida, tá? Então, só para poder mostrar um pouquinho dessa dinâmica, então, rapidamente, a gente tem, todo ano, a gente tem uma concessão que é mandada, né, da CAPES para nós, então, nós, na Pró-Reitoria, né, na figura do Pró-Reitor, recebemos o que a CAPES destina quanto em relação a cotas para os programas. A gente recebe isso é como se fosse, né, um termo de outorga que a gente recebe do Ministério da Educação, e aí o que acontece? Eles estabelecem qual que é a cota que cada programa desses vai estar recebendo, estou falando tudo isso via CAPES, certo? E quando isso chega para a gente tem divulgado também o calendário em que esse sistema durante o ano todo vai ser utilizado. Então, a gente recebe a informação que quantas cotas qual é a cota que cada programa vai receber, e essas datas que são fixadas pela CAPES também, para a gente poder fazer esse acompanhamento. Então, isso, todo ano, a gente recebe essa concessão de bolsas, tá certo? E é assim que funciona. Além disso, a gente tem, né, no nosso site, eu estou mostrando figurinhas aqui, né, print de coisas que aparecem no nosso site, então tudo isso está lá no nosso setor de bolsas no país, mostrando o calendário. A gente também tem os diversos formulários para envio de documentos que estão aqui também colocados, só para poder mostrar para você que essa comunicação, ela é feita junto com o nosso setor de bolsas, mediado pelo nosso site atualmente, tá? E em relação ao programa 6 e 7, isso acontece via coordenador direto, tá certo? Ok? Em relação, né, como foi já falado, avaliação de propostas de cursos, de cursos novos, a gente tem uma comissão atualmente trabalhando sobre isso. Então, essa comissão ela é determinada pelo atual regimento, né, um regimento recente que foi aprovado em junho de 2021. Lá existe, né, o artigo 17 dizendo que existe essa comissão de avaliação de propostas de cursos novos, e a gente tem uma portaria para esse ano que já foi determinada quem seria, né, qual a formação dessa comissão, e a gente está em plena atividade agora, finalizando quais vão ser os passos e as normas que vão regulamentar aí o envio e a avaliação das propostas que devem acontecer internamente dentro da nossa instituição, antes mesmo da gente oficializar o envio disso para a CAPES, ok? Tudo bem aqui? Posso seguir, gente? Eu estou recebendo algumas mensagens aqui, eu estou ainda ativa. 5 minutos, Débora. Tá ok, estou terminando. Avaliação de propostas, então, como aqui, e ali a divisão de acompanhamento do coleta, que é um setor bastante importante. Então, como eu falei, a divisão de acompanhamento, ela é uma atividade contínua que a gente faz todos os anos, então, só para poder também, né, explicar para os novos que ainda não passaram por essa experiência. Então, todo ano a gente tem que fazer um relatório da CAPES, que é o que a gente chama de coleta, que esse coleta, ela serve, né, esse relatório serve para subsidiar o processo de avaliação que a CAPES vai fazer. Então, ao final de 4 anos tem uma avaliação geral, mas ano a ano, todo programa tem que enviar um coleta para a CAPES, isso tudo via Sucupira, e o calendário também é determinado também pela CAPES, e a gente faz a divulgação disso no momento em que essas coisas chegam oficialmente para a nossa Pró-Reitoria. Dentro, né, dessa ideia, eu tenho certeza que o preenchimento, né, e trabalhar com a plataforma Sucupira, ela é bastante custosa, né, muitos têm muitas dúvidas em relação a isso, mas esse é o meio de comunicação para muitas informações, todas informações praticamente dos programas e alunos da pós-graduação cheguem até a CAPES, é intermediado por essa plataforma. Então, por conta disso, a gente sabe, né, na internet, se vocês procurarem, tem uma série de, enfim, de sistemas, né, de perfis mostrando
como é que é o passo de utilização dessa plataforma, mas a nossa coordenadoria, em associação com a coordenadoria de integração, nós estamos planejando organizar um curso em breve de atualização, né, um curso de atualização para a gente poder explicar passo a passo do que consta dentro da plataforma Sucupira, como é que a gente pode trabalhar com ela para poder dar apoio para os nossos coordenadores e secretários ao longo desse processo aí que é bastante difícil. E é isso, gente, muito obrigada, eu tenho certeza que... Deixa eu terminar minha apresentação aqui. Tem que finalizar, só um minutinho. Você finaliza para mim, Sara, sou eu que finalizo, deixa eu ver só um pouquinho aqui. Pronto, é isso. Então, eu espero ter falado dentro do tempo, Fernando, eu vou... Perfeito, tranquilo. Então, obrigada. Eu sei que, assim, a gente é um tempo corrido, são muitas coisas que a gente precisa discutir aqui com o grupo, mas a ideia é dar esse panorama para que a gente volte à tarde para poder fazer esclarecimentos das principais dúvidas que surgem.